Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao Zerocast, dessa vez entrevistando o Rodrigo Cantarini, ele que tem sala ao vivo, é um trader de longa data do mercado Forex. Bom, já vamos começar abrindo aí, nada melhor do que o próprio Rodrigo para contar essa história. Explica pra gente, Rodrigo, quem é o Rodrigo Cantarini? Obrigado, meu camarada. Me chamo Rodrigo Cantarini, né? Trabalho com Forex aí desde 2016. Conheci, né? Trabalho não. Conheci o Forex em 2016. Estou ativamente aí só no Forex desde 2020, janeiro de 2020. Foi quando Uhum. eu era CLT antes, né? Eu venho do ramo bancário, eu era bancário. Saí em 2020, janeiro, para poder começar a migrar só para o Forex exclusivamente. Já tentei outros mercados, já tentei B3 mesmo, já tentei alguns índices, mas não me adaptei. Meio que eu me adaptei 100% nos pares de moeda ali, tanto no cenário europeu, quanto na parte noturna também ali, na abertura da Bolsa de Tóquio. Não, legal. Então, Cara, eu peraí. tô. Peraí, você começou, você era bancário. Sim, sim, sim. Eu comecei minha carreira como na parte de seguro e previdência, Banco do Brasil, aqui, Ah, para quem não conhece, né? Comecei com 20 anos, quando eu fiz uns 26 assim, eu estava um pouco saturado, 25. Eu estava um pouco saturado, tá? E aí eu queria mudar um pouco os ares. Então eu trabalhava com isso e saí desse ramo para fazer uma faculdade que eu sempre quis fazer, que na época foi educação física. E aí uhum. a maioria da galera chega e eu falando assim, pô, eu era estagiário e tal. Então, e aí eu mantive durante um tempo a rotina de trabalhar no banco, fazer faculdade de educação física e estava fazendo essa transição devagarinho para educação física. Então, pegava um estágio, mas eu tinha esse background do banco. O que começou a acontecer? Eu comecei a sentir o peso de ser estagiário. Eu comecei a trabalhar muito cedo, então eu tinha uma renda legal já, era um emprego relativamente bom. E ser estagiário de educação física meio que cortou minha renda, assim, dois terços, assim, 70% da minha renda foi embora e eu comecei a querer criar outras rendas ali sem sair da educação física, né? Uhum. Já tinha tentado algumas coisas, inclusive tinha uma empresa onde eu preparava dieta, entregava, mas me tomava muito tempo e eu precisava de alguma coisa que eu pudesse tocar junto com a faculdade e junto com os meus estágios ali obrigatórios. E aí, rodando a internet, aí sim foi fuçando na internet, pesquisando, eu acabei achando Forex. Entendeu? Isso em 2016, isso aí. Uhum. 2016. Você sabe que eu fiz, minha primeira faculdade, eu fiz 6 meses, um período de educação física também, no Rio de Janeiro. Fiz ali também, No Rio de... comecei. Aonde? No Rio? Foi naquela, era ali perto do Lago do Machado, eu esqueci o nome da faculdade agora. Ali um pouco Tá? Eu depois do sei, Flamengo. Foi é o Flamengo porque, ali. eu sei qual é. Eu sou do Rio, eu fiz aqui no Rio. Por isso eu tô Entendi. perguntando, né? Foi ali no. Eu Só que eu morava no fiz Catete. na Castelo Branco. Entendi. Eu esqueci o nome da faculdade, mas eu morava ali no Catete, era uma grande ali. Eu morava no Catete, eu lembro que eu passava ali do Lago do Machado, ali no Flamengo. Esqueci o nome agora da faculdade. Era bem grandona. Cara, E- assim, eu gostei muito, é uma área Uhum. que é fantástica, só que aí começou a pesar para mim essa questão do financeiro, porque assim, não adianta, você pode amar a profissão, era uma coisa que eu gostava muito de fazer, só que Uhum. o financeiro começou a pesar justamente ali com 25 anos, eu estava no começo da fase adulta, então, né, já era adulto, mas a vida adulta mesmo de casar, ter família, foi quando eu comecei a pensar nisso, foi com 25, 26 anos, e eu estava montando casa, e aí, dinheiro do estágio, cara, não pagava. Assim, na época, eu lembro que eu recebia, tipo, acho que era uma bolsa de 400 a 500 reais. E eu estava nessa pressa de fazer uma renda, conheci o mercado, e aqui vai o meu primeiro disclaimer para você que acabou de conhecer o mercado, não bota dinheiro no primeiro mês. Comprei US$ 100 e perdi em no máximo 2 minutos, assim. 2 minutos. E aí eu esperei sair uma notícia, eu tinha estudado e tal, cliquei e perdi, que eu não tinha noção de nada que eu estava fazendo. Então, e também o dinheiro era muito pouco, né? US$ 100 hoje em dia eu tenho plena consciência de que se é para uma pessoa iniciar, dar uns cliques ali, sentir o gostinho, até dá, mas é muito pouco para você de fato começar no mercado. Uhum. 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 Então, assim, conheci, quebrei já a primeira conta de cara, e aí pensei assim, não, não é assim. E aí eu comecei a fazer o quê? Eu precisei, né? Eu já estava na reta final de educação física. Eu precisei parar um pouco de meus estágios e aí voltei para o setor bancário para poder me capitalizar. Uhum. Entendeu? Uhum. Então, essa etapa de juntar um capital legal na época ainda não tinha tanta mesa proprietária igual a galera fala hoje em dia. Hoje em dia, cara, qualquer esquina aí você escuta alguém falando de mesa proprietária, de como funciona. Hoje em dia acaba sendo mais fácil de passar também, porque como tem muitas, elas precisam estar sempre concorrendo, condições umas com as outras, né?
Então, na época também não tinha, então eu fiquei pelo menos uns 2 anos e 8 meses, quase 3 anos, juntando capital. Porque eu tinha uma ideia ali de um valor que eu precisava para começar, Uhum. e não queria começar com menos do que esse valor, porque eu pensava assim, se eu começar com menos do que isso, eu vou quebrar de novo, vou ter que voltar para o mercado de novo, vou voltar do zero. Então, eu passei 2 anos e 8 meses juntando dinheiro, e aí, vamos lá, 2019, abril, eu comecei a operar minha conta real e botei uma meta bem baixa, assim, eu fazia US$ 20 por dia. E aí eu fiquei fazendo esses US$ 20, Marcos, de abril até novembro. Eu não aumentava a mão de jeito nenhum. Podia estar indo bem, podia estar indo mal, podia estar indo bem. Fiquei uns 8 meses fazendo uma média, né? Não, claro que eu não fazia todo dia, não dá para fazer todo dia, mas uma média de US$ 20. E aí foi quando eu comecei a dar os meus primeiros passos no mercado. Depois desses 8 meses que eu fiquei fixo, eu fui aumentando a mão gradual. Também já passei, né? Teve época que eu aumentei demais a mão, tive que diminuir porque eu senti o peso ali do financeiro. Mas foi mais ou menos assim que eu comecei no mercado. Você foi muito é, paciente, né? Não, nem paciente, foi muito disciplinado, porque US$ 20 todo dia, você vai fazendo, fazendo, depois do terceiro dia já cresce o peito, né? Eu sou bonzão, Já acha que dá para. já cresce o Já peito. acha que é o Pô, maior do mundo. é. Fala, não, se eu Na, faço na 20, eu faço verdade, 200. na verdade, o que aconteceu? E isso eu falo muito para a galera que me acompanha hoje em dia. O dinheiro do trade, seja o ganho, seja o loss, você ganhou, ou se você perdeu, aquilo não pode pesar no teu coração, assim. Aquilo não pode acabar com o teu dia e aquilo também não pode te dar essa sensação de sou o maior do mundo. O trade em si, você só consegue executar ele bem se tu fizer como algo natural, como se fosse parte do teu dia a dia e tu não deixar aquilo entrar na tua cabeça. Eu falo muito que é focar mais no desempenho do que no resultado. Tipo, vai ter dia que você vai mandar benzão no desempenho e tu vai sair ou no 0 a 0 ou no negativo. Porque às vezes o mercado tá ruim. E se você ficar sempre olhando, tipo, resultado, 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 tu nunca vai saber se tu tá indo bem. Porque tu vai ficar bem ali se tu acompanhar o teu desempenho. E eu, nessa época, eu me considerava muito iniciante e tinha muito medo de quebrar, assim. Porque eu sabia que se eu perdesse esse dinheiro inicial, eu ia demorar mais de 2 anos, 3 anos juntando. Então eu tinha muito mais medo do que vontade de ganhar dinheiro. Uhum. Entendeu? Tanto que, e aí eu ainda, nessa época eu ainda trabalhava, então eu tinha minhas contas direitinho, organizada, e acabava que esses US$ 20 eu nem mexia, eu às vezes mexia uma vez no mês para fazer uma graça com a menina, para sair, porque tinha mais, mexia um pouco. E a galera hoje em dia já quer entrar, isso aí é uma coisa que você deve ouvir demais, assim. O pessoal entra hoje e quer fazer dinheiro hoje. Uhum. Conheci o mercado, vou botar dinheiro lá e vou dar meus primeiros cliques. Cara, o mercado ele é quase como ali qualquer outra profissão de risco, né? Ninguém vai, um exemplo, um médico não começa operando. Operar é uma das últimas coisas que o médico vai fazer. Por quê? Porque é uma coisa que mexe muito com a cabeça dele, mexe muito com o emocional. Você tem que manter um controle. O trade, cara, a mesma coisa. A última coisa que você vai fazer é abrir uma conta, né? Abrir uma conta, não, mas abrir uma operação com o seu próprio dinheiro, arriscar o seu próprio dinheiro, sem que isso mexa na sua cabeça. Antes de você chegar nessa etapa, tem muita coisa que você precisa construir. E hoje em dia, e também por culpa um pouco das pessoas da internet que passam essa imagem de você vai viver de day trade agora, daqui a 3 meses, cara, não é assim, é um processo. Você precisa construir tudo isso e lá na frente você vai conseguir o resultado. O trading ele cria uma falsa impressão de ser uma profissão de fácil entrada, né, de sem barreiras de entrada. Então, como você citou aí a medicina, para você ser um médico, você vai ter que gastar uma boa grana estudando e um bom tempo depois fazer uma residência, especialização, e aí futuramente, caso você arrume um bom trabalho ali, aí sim você começa a exercer aquilo e ganhar algum legal dinheiro, que pode ser até bacana. E hoje em dia está até bem concorrida essa profissão. É, já o trader, o pessoal acha que, pô, cadastrei na corretora, eu clico ali, o cara que já tá há anos ali, já experiente, vai clicar da mesma forma que eu tenho todo o potencial que ele tem de ganhar dinheiro. Bom, pode ser, É, mas ao mesmo tempo, o cara que tem bagagem, né, tem experiência, ele sabe fazer gerenciamento de risco, ele já entende os movimentos. É outra situação, o pessoal pensa que acaba se iludindo, né? Achando que pode ter aqueles ganhos é, iguais, né? A todo mundo, tá? Todo mundo pode ter os mesmos ganhos aqui. Só que às vezes, porque acontece muito mesmo de principiante da sorte, né? Isso atrapalha, eu acho que
atrapalha. Você chegou a dar sorte principiante, você foi devagarinho, você foi realmente. Você foi instruído? Foi instruído no início, assim, ou você foi criando por conta própria? Assim? Cara, olha, de parte técnica, eu aprendi quase que uns 90% de tudo em livro mesmo, tá? Tanto que eu tenho uma prateleira aqui do meu lado lotada de livro e a maioria das coisas fui lendo. E depois que eu já entendia sobre o price action, a leitura técnica e tal, eu tive uma barreira de não conseguir controlar a minha ansiedade e minha vontade de ganhar dinheiro rápido. Eu sempre cresci, mesmo na conta demo, que não dá dinheiro nenhum, eu sentia Uhum. a necessidade de crescer a quantidade de lotes que eu estava operando. Sempre. E aí eu tive um camarada que me ajudou a. Mas ele nem me ajudou diretamente, assim, não é uma pessoa que eu comprei curso, mas era o fato de que olhar para ele e mirar que talvez esse camarada fosse um cara que um dia eu quisesse chegar lá onde ele está, me ajudou a dominar um pouco melhor a minha mente. Eu posso falar o nome da pessoa? O nome dele é Paulo Lamana. Não sei se você já ouviu falar. Não é um cara muito ativo em redes sociais. Ele tem canal, tem o Instagram dele, mas é relativamente pequeno. Ele é um camarada que vive de day trade no Forex, tá? Ele mora no motorhome com os Hum. filhos. Acho que ele tem uns 4 filhos. No E aí o Brasil? moleque opera, ele ensina. Não, ele mora nos Estados Unidos. Entendi. Ele é brasileiro, mas a família toda mora nos Estados Unidos. Acho que ele tem 4 filhos. E aí eles moram no motorhome. O cara leva uma vida super tranquila, assim, de certa forma. Viaja muito, ele ensina os filhos a operar. E ele, grande parte dos conteúdos do Instagram dele, ali, dos negócios dele, ele mostrando, tipo assim, cara, o trade é para isso aqui, ó, é para você ter tempo para você viver com seu filho, para você ter tempo para curtir sua esposa. Não é para você andar de jatinho, não é para você andar de helicóptero, entendeu? Então, ele sempre faz muito conteúdo sobre isso. E a parte de segurar pé no freio e, e andar dominar o emocional foi com ele que eu aprendi. Tu falou sobre a da sorte, cara. Eu tenho duas situações no mercado e uma não é tão sorte assim. é, e a que eu gosto muito de falar para as pessoas. Eu depois nessa continha, eu depois que fiquei operando todo esse tempo, né, ganhando os US$ 20 e tal, eu sentei um dia, pensei e falei assim: bom, hoje é o dia que eu vou executar tudo que eu fiz nos últimos 8 meses, só que hoje com um contrato cheio. Eu operava 0,20, 0,20, 0,25. Só que hoje eu vou executar com um contrato cheio. Nesse dia eu perdi por volta de R$ 4.700, né? Eu perdi ali quase US$ 1.000 na Uhum. época. Cara, e aí eu pensei em pegar o dinheiro que estava na conta e, ó, acabou, vou sair disso aqui. Saí de casa, estava sozinho em casa. Saí de casa, fui andando na rua assim, sozinho, sozinho, sozinho. Andei, aí quando eu cansei de andar, sentei numa praça, fiquei pensando assim, pô, mano, tá cedo. Tu só tá fazendo isso. E aí é isso que a galera se engana muito. Eu pensei assim, pô, tu só tá fazendo isso deve ter uns 3 anos. Agora que você botou dinheiro mesmo, tá cedo para desistir. Bota uma meta, médio e longo prazo, e vai em direção a essa meta. E trabalha para ver se tu vai chegar. Isso é um pensamento muito contraintuitivo. Muito contraintuitivo. E geralmente, quando eu começo a falar isso, as pessoas falam assim: ah, mó papão de. Mas o que que foi? Como é que eu pensei ali no caso? É que eu pensei o seguinte: se eu voltar para a faculdade, eu vou demorar mais uns 7 anos para tirar dinheiro. Se eu voltar para tirar um dinheiro, né, dependendo da faculdade que eu fizesse, até tu ficar bom, enfim, e professor, provavelmente eu nunca ganharia o que eu ganho hoje. Mesmo que eu fosse um professor muito bom, dificilmente eu ia ganhar o que eu ganho hoje. E aí eu me dei 10 anos. 10 anos não, mentira, foi até um pouco mais. Eu devia ter uns 27, 28. E falei que se até os 40 anos eu não tirasse dinheiro do mercado, eu desistiria e procuraria outra profissão. Então, assim, cara, me deu um range enorme de tempo, assim. Enorme. Hoje eu tenho 35 e estou exclusivo no mercado desde os 32. Então, aquela jornada que eu me dei, né, 12 anos ali, que seria dos 28 aos 40, eu comecei a sair de tudo e viver só do mercado dentro de 4 anos. Inicialmente, o mercado era uma coisa só que pagava os meus custos e corda no pescoço ali, mas eu queria estar ali, queria viver do mercado. E com o tempo eu fui crescendo, eu fui amadurecendo emocionalmente. E também, assim, as coisas facilitaram com o excesso de entrada das mesas proprietárias, que facilita muito a galera que tem pouco capital, tu acaba se arriscando menos. E aí foram muitas coisas acontecendo e acabou que nesse prazo, dentro dos primeiros 4 anos aí da minha meta, eu consegui me desvincular de tudo e ficar exclusivo no mercado hoje.
Tem muita gente que às vezes me aborda, me pergunta, fala, pô, não tô gostando, não tô insatisfeito com o meu trabalho, com o meu emprego, queria sair do meu trabalho e queria procurar, e acha que, assim, o mercado financeiro, a day trade vai ser, às vezes, a porta de saída do trabalho, realmente, de pedir demissão e sair. Só que é uma coisa que é o que você falou aí, é uma coisa que acontece, não é uma coisa que dá pra você planejar, entendeu? Ah, daqui a tanto tempo eu tô pedindo demissão. Não dá, não tá, não é garantido, entendeu? Você tem Não que dá. esperar e de repente você fala, caramba, aconteceu, tá acontecendo, tô vivendo disso aqui, tá, ó, tô sacando, tô pagando conta com isso aqui, de repente acontece, entendeu? Mas não é algo planejado, Não muito dá para menos planejar. tem como você botar um curto prazo. Olha aí, 12 anos, imagina se você quisesse largar do teu emprego, vou ficar nesse emprego aqui 12 anos, aí depois eu saio, entendeu? Não, não dá. Então Não dá. é E uma coisa assim, que você vai, desculpa eu até falo te pra todo mundo. interromper. Hum? Desculpa até te interromper, que eu tava no. Eu lembrei aqui, né? E eu falei, essa foi o primeiro lado, tipo, então eu meio que quebrei quebrei não, mas perdi um bom valor Aham. e fiquei sem operar mais 6 meses, né? Porque eu disse para você que tomei uma pancada, né? E aí saí, pensei, e aí quando eu voltei para casa, eu falei, beleza, deixei a conta parada, conta demo, 6 meses. Fiquei 6 meses a conta demo. Por Uhum. quê? Era porque eu sou um cara resignado? Não, porque eu tinha medo pra caramba de perder aquele dinheiro que eu tinha juntado, entendeu? E aí eu fiquei mais um tempo, e eu lembro até hoje da primeira operação grande que eu fiz. A primeira operação grande que eu fiz foi no dia 7 de janeiro. Uhum. Porque foi no dia que eu fui desligado. Eu fui desligado do meu emprego. Eu fui desligado, não foi opção minha, né? Mas eu fui desligado do meu emprego no mesmo dia que eu fiz a maior operação que eu tinha feito ali até aquele momento. Então, foi até depois, né? Eu encerrei a ordem por volta das 11h30, meio-dia, e quando deu 3 da tarde eu fui desligado do emprego. Três e Uhum. meia, assim, final do expediente. Eu tinha feito US$ 1.800 naquela operação, a maior operação. Depois desse tempo estudando, né? Eu voltei, tinha um pouco mais de bagagem. Falei, bom, agora eu vou operar o que eu queria operar lá naquela época, quando eu não consegui. E aí fiquei ainda rateando uns dias. E no dia 7 de janeiro, começo do ano, eu encaixei uma operação. Eu fiz US$ 1.800, US$ 1.811. E eu fiquei pensando assim, cara, estou muito feliz. Eu pago todas as minhas contas com isso aqui, é mais do que eu recebo, consigo viver. Aí contei na época, minha noiva, né? Contei para minha noiva. é, e aí no dia 3 da tarde, ô Rodrigo, a gente vai entrar na reunião agora, tal, não sei o quê. Aí eu fui desligado e aí as pessoas que falavam comigo não estavam entendendo nada. Porque no mesmo momento que eu estava sendo desligado, na minha cabeça estava assim, tá tudo bem, que agora você consegue, vai, tal. E acabou que foi aí meu caminhar. Eu ainda engasguei, tá? Não é daí que eu explodi, não, por quê? Porque quando eu senti o peso de ter que tirar todas as contas ali do day trade, não tem jeito, no começo você balança, então acabou que eu ainda dei um rateado, ainda fui devagar, não foi essa média mensal que eu assumi para mim ali no início, eu queria fazer US$ 50 por dia, e estava ótimo, mas foi esse o meu começo, assim, fechado, né? Agora, sorte no mercado, cara, nunca dei não, assim, ainda não, né? Porque se eu Uhum. continuar nele, uma hora eu vou dar sorte. Geralmente dá sorte quando tá no início. Pô, eu falo que porque você não sabe quão realmente aquela operação deu bom, deu certo, e aí você acaba deixando ela lá e quando vê, deu bom demais. Então, aqueles casos que o cara pegou R$ 800, virou 80 mil, isso aí é só pra quem realmente não conhece, não entende, porque quem entende já saiu muito antes. Ele não Ah, desdobrou, já tá fora, não consegue segurar isso tudo, não. E aí, outra coisa também que você falou aí, que eu achei muito interessante, que muita gente pergunta, pô, você já pensou em parar alguma vez? Já pensou em algum momento as pessoas desistir? E assim, eu te dou certeza absoluta que todos já pararam, já desistiram. O day trade, essa rotina, ela é muito estressante. Então, mesmo uma pessoa experiente e tudo mais, ela para muitas vezes, pô, dá um tempo, depois volta. Eu te falo que todo mundo que trader não para, trader dá um tempo. Depois melhora ali às vezes para, pô, eu vou parar um pouquinho agora, a vida tá cobrando, tô fazendo outras coisas aqui, e aí para um pouquinho, aí depois volta. Então, assim, no meio do caminho, até o cara ficar realmente consistente, virar, né, como você tornou aí a principal fonte de renda, é, mas com certeza se para muitas vezes, dá um ruim, toma um lote, fala, pô, vou parar aqui um pouco. Aí depois você vai assistindo, você continua fazendo aí
no simulador, que aí a gente não tem mais aquele desencargo de consciência, e aí você vai, e aí depois você fala de novo, agora acho que dá pra botar um vinheiro. Então toda hora para, volta. É normal, tá? É normal no trader acontecer aí em todo o caminho, né? O caminho até ali o realmente ficar consistente, acontecer isso. Você para, volta. Não foi, ninguém vai e foi infinitamente e nunca e foi e virou consistente sem parar, não, tá? Acontece mesmo de vez em quando toma algumas coisas. Acontece, vai dando nos momentos errados ali. Você muda de ativo, fala, acho que esse ativo aqui não tá legal, não. Vou mudar. Agora eu vou para criptomoedas, agora eu vou para B3, agora eu vou para tape reading. Vai mudando, achando, pô, acho que eu não, isso aqui não tá fechando para mim. Aí você vai conhecendo várias coisas até finalmente você se encontrar ali, onde tá mais legal. Falando até nisso, eu quero perguntar um pouco para você como é um pouco do seu operacional. Você já está há bastante tempo aí no Forex. Conta pra gente um pouco como é que você olha ali, uma análise técnica, né? Forex, é mais análise técnica. Como é que é um pouco do seu operacional? Cara, hoje eu uso o mesmo operacional, ele foi sendo lapidado, né? Eu fui melhorando ele dentro da minha perspectiva desde que eu assumi aí que queria viver só de mercado. No começo eu operava muito LW, né, que era o Larry Williams lá, 9.1, 9.2, que era uma estratégia muito conhecida, acho que tanto na B3 quanto no Forex, tá? É uma estratégia de cruzamento de média. Só que essa estratégia por si só, embora ela pague bastante, ela tem um percentual de acerto baixo, né? Ela Uhum, fica entre 30%, 27%, 30%. Por quê? Porque o Larry Williams dizia que você tinha que estar sempre posicionado. Então, dentro do que ele ensinava era o seguinte: se o mercado cruzou a média a favor da compra, você tem que estar segurando as posições de compra no mesmo tempo gráfico. Estou operando uma hora. Segurava a operação, quando ele virava para baixo, você saía e virava a mão. Essa era a maneira que ele ensinava para você executar a estratégia. Só que para quem tem, primeiro, para o day trade, para você que está ali de certa forma alavancando a sua conta, só acabava não funcionando muito bem, porque você tinha ali a cada 10 operações, você acertava 3, errava 7. Você acertava C. Então, ficava ali, não fluía. Eu sempre ficava muito no 0 a 0 ou tinha um positivo, mas era pequeno. E aí eu decidi cruzar isso com uma leitura dos indicadores macro que eles soltam ali semanalmente. Então, hoje, o que que eu faço? Eu faço uma pequena leitura enfim, de N coisas, taxa de juros, os indicadores de empregabilidade, o próprio payroll, que é o indicador de amanhã. Então, eu faço uma leitura disso. Com base nessa leitura, eu entendo se aquele mercado ali, um exemplo, o dólar está forte. Com base nos indicadores, a gente está apontando o quê? Cenário americano positivo, o cenário está forte ou o cenário está fraco. Com uhum, base nisso, eu defino ali se eu vou querer operar na ponta de compra ou de venda. Exemplo, hoje, no dia de hoje, com os indicadores de hoje, antes do payroll, tudo indica uma diminuição de taxa de juros na próxima reunião, março. uhum. Então, a gente vai ter hoje um pivô de compra no euro-dólar e, a partir desse pivô de compra no euro-dólar, eu vou estar operando somente a favor da compra até que algum sinal, né, exista para que eu comece a olhar a venda. Então, aconteceu um pivô de compra, eu marco ali a base do pivô, o preço base, que eu Uhum. acredito que vai ter gente interessada ali, e dele para cima eu vou estar olhando só compra. Então, eu opero sempre de um lado só, uma coisa também que a galera me pergunta muito, como eu tenho sala ao vivo, às vezes as pessoas estão olhando, Rodrigo, vou vender, e eu tô tipo assim, vende aí, mano, eu não vou vender não, porque eu sempre opero só para um lado. Então, eu vou lá, olho o diário, entendo qual é o movimento do diário, porque é onde vão ter mais pessoas posicionadas, e aí vou para o meu tempo gráfico de day trade ali, alguns preferem os 5 minutos, eu uso 15 minutos, e vou operar esperando uma oportunidade de compra a favor do sentido dos tempos gráficos maiores. Eu acredito que é onde vai ter mais volume, onde vai ter mais fluxo de operações. Eu gosto muito desse tipo de operacional, é parecido com a minha forma. Eu chamo isso de position trading. Então você escolhe um lado e você vai fazendo vai botando alguns pontos que você quer trabalhar ali, né? Fazer umas entradas, se cair um pouco mais, você faz um médiozinho, né? Rola um médiozinho para trás e aí daí vai regulando ali o ponto médio, né? Eu gosto desse tipo de. A gente escolhe uma direção e vai operando, vai fazendo pequenas operações ali para melhorar o ponto médio. Faço muito isso também. Bom, e esse tipo de operação aí de médias móveis que você falou aí, eu acho que é a mais utilizada em robôs também, né? Bem famosa aí, porque é um basicão do Sim. robô, é o feijão com arroz, né? O robozinho de feijão com arroz. É,
Falando nisso, já está um tempo aí no mercado, né? No mercado Forex. Robô, copy trading, tem já usa, já utiliza essas ferramentas, já provém, faz provedor de sinal, ou usa sinais, ou tem ideia de fazer, quer abordar também essa estratégia de Não, robôs. O que que você diz disso? não tenho. Robô hoje, eu tenho uma pessoa que está produzindo um robô que copia justamente a estratégia que eu uso, por uma questão de ter a facilidade, né? Ela já é uma estratégia muito simplificada, então para programação tem essa facilidade. Sinais. Cara, não sou muito fã, tá? Mas é o copy De trading, né? sinais. Não, o copy trading é O diferente. O copy copy. trading é parecido. O copy, o cara vai ter a mesma operação que eu fizer. Isso Uhum, eu até acho válido e até estou projetando para fazer. Sinais eu não acho legal. E a minha sala mesmo, onde eu opero com a galera, não é tanto assim uma sala de sinais, é muito mais uma sala de aula, uhum, onde a galera que vai entrar provavelmente já foi meu aluno, já tem um conhecimento do que eu faço, e aí o cara vai para lá para ele ver as operações acontecendo, para ele pedir para eu explicar uma operação, ou pedir para ele explicar por que que uma operação deu errado, ou eu explicar uma operação minha. Por quê? Porque se tu ficar só dando preço pro cara, compra, 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 vende, não funciona. O cara, muitas das vezes, pode até fazer, ele pode te imitar, mas quando que esse cara vai evoluir como indivíduo, assim, no day trade? Dificilmente ele vai evoluir e eu acredito, pela minha curta experiência aí, que sala de sinal é uma coisa mais procurada pelo cara que não quer evoluir. uhum, Quem procura sala de sinal geralmente é o cara que quer botar um dinheiro lá e não quer fazer nada, só dar um clique de vez em quando. Não o cara que quer sentar, estudar, entender o negócio, entendeu? Então, assim, porque o day trade é um negócio, assim, é um negócio como qualquer outro negócio. E se você bota seu dinheiro, né, a alusão que eu gosto de fazer é, se você nunca consertou um carro, nunca consertou uma moto, você jamais me daria 10 mil para eu abrir uma mecânica. Só que no day trade, os caras nunca fizeram day trade e tem coragem de dar 10 mil na mão dos outros para mexer no dinheiro, uhum, uhum. né? É, É o, uma coisa que as pessoas não encaram ainda como um negócio. uhum. O sala de sinais eu acho que é coisa do passado, já foi, agora com copy trading e tal. O cara quer dar sinal, pô, então vai no automático. Entendeu? Eu não preciso ver e eu depois de clicar. O copy trade, ele já. O trader ele vai lá, ele faz a operação, automaticamente já vai pro seu computador a mesma operação. Já executa na sua conta também. Bom, você falou que tá cursando economia, né, agora, certo? Sim, Certo, beleza. sim. Eu estou no quarto período. Quarto período, legal, legal, muito legal. Essa economia é muito bom. Sempre, eu tinha um professor de economia muito bom. Ele falou uma frase que me marcou, marca até hoje. Ele sempre fala, é, era a seguinte frase: você estudar economia pode não te deixar rico, mas vai te ensinar a gastar dinheiro com o que realmente te deixa feliz. Entendeu? Então, marcou muito essa fase. Realmente vai te ensinar a gastar seu dinheiro com o que realmente te deixa feliz. Isso é muito legal. Você vai conseguir trabalhar com o seu dinheiro, mexer com o seu dinheiro, porque muita gente só sai gastando desenfreadamente, não entende, não sabe lidar com dinheiro, né? E aí, dentro disso, você pretende seguir alguma carreira ou é só por conhecimento pessoal mesmo? Não, cara, foi só exatamente por uma questão de gosto pessoal, assim. Na verdade, a economia ela está muito ligada com uma outra área que eu sou muito interessado, só que a economia conversava mais com o que eu fazia na atualidade, que era o day trade. Uhum, A economia também é muito ligada com a parte de filosofia, de pensamentos, e foi por isso que me levou à economia, entendeu? Eu tinha que fazer uma escolha ali, ou eu iria fazer a filosofia, que era uma coisa que eu era apaixonado, mas meio que desvirtuaria do meu caminho. Então, eu peguei economia, que é meio que metade ali, metade é filosofia, metade está dentro do meu trabalho diário, né? Mas foi mais por causa dessa parte mesmo, dos pensadores, porque a economia ela tem uma área ali que vai falar muito sobre o formato de pensamento, sobre o que gera o consumo, motivo pelo qual eu consumo tanto, enfim, a parte que é mais dos pensadores, entendeu? Então, não foi porque eu pretendo ir para essa área, eu sinceramente, assim, pretendo cada vez menos me vincular aos formatos de trabalho tradicional, assim. Não sou, inclusive eu já falei com a galera que me segue, que um dia vocês vão ver eu tirando, fazer um vídeo queimando minha carteira, porque assim, hoje em dia, cada vez eu me distancio mais disso. Então, quando eu falo de estar fazendo o nível superior e provavelmente dar sequência ao nível superior, porque provavelmente eu devo terminar e dar sequência aos estudos indo para um lado mais dos estudos humanos, é mais por uma questão de que hoje eu tenho tempo para fazer uma coisa que eu sempre fui apaixonado, só que eu nunca fiz porque eu estava focado em ganhar dinheiro, ganhar dinheiro, 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 dinheiro.
E aí, meio que hoje em dia eu tenho um tempo para fazer uma coisa que, de certa forma, é estudo ainda, é conhecimento, mas eu faço mais por uma asepsia mental ali, é mais porque eu gosto de fazer aquilo e não porque eu preciso ter um desempenho fantástico para ir para o mercado de trabalho, entendeu? Não é, hoje em dia eu não estou mais nesse círculo, graças a Deus. A gente tem muito em comum, eu gosto muito de filosofia também, e economia realmente tem tudo a ver. Tem tudo a ver, eu gosto muito. Para quem gosta de exato, quem gosta de matemática, aí, é bem legal. É uma área que eu identifiquei muito. Eu fiz engenharia de produção. E depois eu fui mais entrando para o mercado, depois que conheci o mercado financeiro, comecei a estudar mais isso ali, investimento, fiz pós-graduação, cheguei a estudar até os livros do CFA, fiz a prova, não passei não, mas está estudado. Estudei ali os livros do CFA todo, então peguei esse conhecimento, gosto muito também de estudar, esse conhecimento sempre é muito bom. Bom, eu vi que você tem uma boa análise aí macroeconômica, né? Acompanha aí taxa de juros, sabe ali como é que tá ali a expectativa. Isso é a base do Forex, né? Muita gente acha que é só abrir o gráfico e sair tradando, mas ali, mais tudo, na verdade, né? Se operar B3, não adianta você pensar que eu entendo de Brasil, vou operar B3. Não, amigo, você vai operar B3, você vai ter que entender de macroeconomia, muito mais do que às vezes do Brasil, Macro. né? Os movimentos são muito mais por conta do que acontece fora do que às vezes porque acontece dentro. Então, não dá para fugir. Tá tudo muito globalizado, tá tudo muito interligado. Entendeu? Qualquer coisa que acontece lá no Japão afeta aí o seu mini índice, mini dólar. Então tem que ficar atento a isso. Dentro disso, o que que você acompanha mais aí no cenário econômico? No macroeconômico, você olha ali, abre um calendário econômico ali, tá sempre olhando ali os países, já tem você opera mais você falou pares de moedas, né? Então você abre ali, você filtra ali pelos países que você opera, eu sou um cara mais assim, eu vou mais, sempre tem na live aí da Zero, que eu faço sexta-feira, eu sempre abro ali, sempre o feijão com arroz ali, uma zona do euro, Inglaterra, Reino Unido, né? E Estados Unidos e Brasil. Abre ali o basicão ali e olha, você olha mais coisa aí, você já chega a acompanhar dados de China, Japão, outras coisas assim também. China eu não acompanho. Japão eu acompanho porque hoje um par que eu tenho olhado muito é Libra contra o Iene, então eu tenho acompanhado bastante tudo que sai lá, e principalmente porque a gente está na expectativa do Japão ajustar a taxa de juros. Eu tenho 6 meses que eles vêm soltando algumas notícias sobre, talvez a gente ajuste, estamos pensando em ajustar. Então, eu tenho acompanhado, mas o básico, assim, o que acontece? Eu opero muito o euro-dólar com a galera de manhã. Então, vamos lá. Notícias do americano, principalmente ali o que fala hoje sobre emprego. As notícias de emprego sempre são muito importantes. E a taxa de juros. O que que acontece? Para quem, né, não tem esse conhecimento, funciona meio que como uma engrenagem. Hum. Então, quando tem a subida da taxa de juros, isso costuma abalar um pouquinho a empregabilidade, que abala a produção, e aí, então, tudo é uma engrenagem. Então, eu costumo acompanhar majoritariamente a taxa de juros e os indicadores de empregabilidade junto com o PCE, que aí vai dizer se o governo ele tem margem para ajustar mais para cima, se já chegou onde eles queriam, se é hora de afrouxar um pouco. Então, assim, eu sempre vou olhar as notícias referentes aos pares que eu opero. A única ressalva que eu tenho aí é na zona do euro. Por quê? Porque na zona do euro, cara, pode estar o mundo caindo nos outros países. Se a Alemanha estiver bem, vai estar tudo bem. E é a mesma coisa o contrário. Se a gente tiver ali Itália, Espanha, França, com indicadores bons, soltando bons indicadores, mas aí solta um indicador ruim na zona da Alemanha, acaba trazendo o euro para baixo, porque bem ou mal ali, ele é um dos países que mais Você produz, olha, né, você filtra, o olha, tá aí, dinheiro. um site que eu não tinha, você filtra separado a Alemanha. Você filtra, Sim, você acompanha a Alemanha de dou uma perto olhada. também, entendi. Aí. Dou uma olhada separada na Alemanha, porque é ela que vai pesar ali no índice euro, né? Porque o euro ele é um índice né? A moeda euro ela é influenciada por diversos países. Então é legal fazer essa diferenciação, porque dentro do euro o país que mais pesa vai ser a Alemanha. Então ela acaba trazendo os indicadores dela com mais força para dentro do valor do euro. É a mesma Então eu coisa que acabo falar, se acompanhando de tivesse perto. assim, tivesse o separado, zona da América do Sul, e tivesse o Brasil, você tem que olhar o Brasil, porque ele representa a Isso aí, maioria você ali vai olhar da o parte econômica, pelo menos da Brasil. Bolsa, representa muito mais ali. Exatamente, a visão é exatamente essa. Então, assim, é a única diferenciação que eu faço. Hoje eu não acompanho tanto China, mas já acompanhei. Final do ano passado eu estava acompanhando mais, porque
geralmente o Fed, para tomar suas decisões, ele também toma as decisões de acordo com como está a balança comercial, né, Poxa, global, e a da China acaba pesando bastante. interessante, interessante. Vou acrescentar o Alemanha. Interessante, bacana. Tá aí pra já criar mais aí profundidade aí na minha análise, dar uma olhada no que tá saindo da Alemanha. Vou acompanhar esses movimentos, não acompanhava. Bom, você tem uma experiência muito longa aí com Forex, sempre foi Forex, 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 desde 2016, né? 2016. Então você acompanhou uma grande evolução desse mercado, porque quando eu comecei, eu comecei por criptomoedas. Já havia falar em Forex, mas era chato de entrar, dava preguiça, sabe? Era complexo, tinha algumas coisinhas chatas. O que que você viu nesse meio tempo todo aí, né? Já são uns quase 10 anos, 8 anos aí. O que que você viu de diferença, né? De evolução aí do mercado Forex, pelo menos pro Brasil, por causa de o que está oferecendo pro brasileiro ali, né? Cara, acompanhei muita evolução, assim, uma grande barreira que existia antes, né? Eram duas grandes barreiras, na minha opinião. Primeiro, você tinha que ter o básico do inglês ali, e hoje em dia a gente não precisa mais disso. E é o outro ponto que eu ia falar, que antigamente, às vezes, para você sacar o seu resultado, você demorava 2, 3 dias, porque nunca era direto para a corretora. Tinha um intermédio, né? Que era a Skrill ou a Neteller. Então, e aí você acabava demorando para sacar o teu resultado Eu lembro que e você tinha perdia que uma taxa. comprar o saldo, e aí você transferia para a corretora, tinha que ficar fazendo essa ponte, né? Isso. E assim, eu era escaldado porque tinha golpe nesse meio. Às vezes, comprei o saldo, mas comprei do site errado, o site era golpe. Tinha golpe no meio disso aí? O que podia acontecer era o seguinte, que tinha pessoa física que vendia por dentro da Netel. Então, tu não estava comprando de uma empresa sempre. Você estava comprando de um outro usuário, né, de uma outra pessoa. E aí, nesses casos aqui, podia acontecer alguns rolos sim, como eu já acompanhei alguns acontecendo. Ou então, por exemplo, o cara era um trader muito grande, em vez dele liquidar o dinheiro todo para a conta, ele botava no Neteller e ficava vendendo dólar na cotação do dia, entendeu? E aí era meio com comprar de pessoa para pessoa, que foi na época, confesso que a primeira vez que eu comprei foi de uma pessoa. É, Então, assim, mas tinha golpe, por causa dessa questão da confiança. Além de você perder as taxas, tinha uma outra coisa, que é uma coisa que, cara, me incomodava demais, que era o seguinte, às vezes eu fazia um resultado, aí queria sacar, pô, vou sacar para curtir o dinheiro e tal, e aí demorava às vezes 2 dias, às vezes 3 dias para o dinheiro cair na sua conta. Então, assim, isso era uma coisa da antiguidade, né, do Forex, que hoje em dia não tem mais, tanto para você colocar o seu dinheiro lá na corretora, quanto você, poxa, fiz um resultado, quero curtir esse resultado aqui hoje. Você consegue ter essa liquidez do dinheiro, né? A galera chama de liquidez, que é você poder pedir o saque ali por Pix e o dinheiro está na sua conta num prazo muito menor. eu vou te falar, esse Pix aí realmente é recente agora, né? Lançou tem pouco tempo pra gente, a gente ainda tá naquele hype de caramba. Pix ajudou muito. Daqui a pouco, ó, a Pix ninguém vai nem lembrar de como era antes, né? Do Pix. Mas eu fico até aquele negócio, fala, pô, você precisava ser do jeito que era, né? Não, caramba. É tão fácil, É, eu eu, acho, fazer eu, o eu, Pixinho, criar, né? O Pixinho, é, falo, eu, cara. eu- Hum? Antigamente, a gente não tinha essa tecnologia do Pix, né? Realmente ajudou muito. E o lance de usarem a Neteller para a corretora é porque o que acontecia antes, né? Como acontece hoje ainda? A corretora não necessariamente pode agir como um câmbio. Uhum. A corretora, né? Ela não Hum. pode agir como um câmbio. Então a gente Ela não pode ser precisava um agente, entendi. comprar Entendi. isso aí. Ela não pode agir como agente de câmbio. Então a gente precisava comprar esse dólar de uma outra empresa que era um agente de câmbio, e Hum, esse agente de câmbio iria depositar lá na nossa corretora. Entendi. Então, Agora eu era isso que entendi. acontecia. Pô, E hoje em dia, a gente tem a facilidade de que existe esse agente de câmbio ainda, né? Só que ele é direto, ele está, né? Ele é um parceiro direto da corretora. Então, acaba facilitando legal, legal. Não sabia disso. Vocês podem armazenar o valor, mas reter, mas não pode fazer o câmbio, não pode fazer essa o troca câmbio. cambial, ganhar no spread. Entendi, legal, bacana. Apesar de ser uma corretora de câmbio, não pode fazer Isso o câmbio do. É porque é uma não pode corretora de fazer câmbio o de especulação, né? Não pode fazer de câmbio de spot, de dinheiro, né? Entendi, entendi. É, bom.
Rodrigo, agradecer mais uma vez sua presença, muito obrigado. Vou pedir para você deixar uma última mensagem aí para quem está começando mesmo ali no Forex, qualquer dica que você dá, você já está aí, sempre foi de Forex há um bom tempo, viu toda essa diferença, o que você recomenda aí, o que você dá de dica aí para quem está começando? E vou pedir também para você deixar suas redes sociais, como é que o pessoal te encontra, acompanha, sua sala, YouTube, Instagram, tudo isso, como é que faz o contato com você? Beleza. Mensagem para você que está começando, cara. Não desista, muito pouca gente vai te apoiar nisso. Quem dê valor a quem te apoiar, porque assim, eu tive duas pessoas que me apoiaram nos momentos mais escuros, foram essas duas pessoas que falaram assim, segue. Então, se tu tiver uma pessoa que te apoia, tá ótimo, que a grande maioria não vai te apoiar. O caminho é dos mais fáceis? Não é, mas nenhuma profissão vai te proporcionar o que o trade proporciona. Porque aqui a gente está falando não é só de dinheiro, eu não estou falando que você vai ficar milionário. Cara, você pode ser um cara que vai ficar feliz ganhando 5 mil por mês. Mas se você puder fazer esses 5 mil, em vez de trabalhar 12 horas, 10 horas, tá? Pegar 2 horas de trânsito, tu puder curtir tua família, tu puder curtir teu tempo, puder cuidar do seu corpo, vai valer muito mais esse dinheiro. Porque você não está perdendo tempo com aquilo que você não quer, que é o que acontece com a maioria das pessoas no mercado convencional. Então, não desiste. Não vai ser fácil a entrada, tá? Não vai ser fácil. Existe uma zona de arrebentação onde muita gente vai ficar, mas tenha paciência com você mesmo, foque no desempenho do que você está fazendo, ou seja, foque em fazer o certo e não necessariamente no retorno do que você está fazendo inicialmente. E com o tempo, você executando certo ali com qualidade, o retorno vai acontecer, não importa. Ah, Rodrigo, mas demora, não demora. Aí é de pessoa para pessoa, tá? Mas, cara, não desiste. Às vezes você chega ali quase não conseguindo e, pô, retrocede. Então, se dá um tempo, faz um tratado com você. Eu quero em 3 anos, eu quero em 5, eu quero em um, não importa. Vai se dar esse acordo e, cara, enquanto você estiver dentro do seu prazo, trabalhe o máximo para você chegar no seu objetivo. Não é fácil, mas é super possível. E acredite em mim, hoje em dia é muito mais fácil do que era antigamente. E, bom, meus contatos e rede, né? É bem simples. Meu nome é Rodrigo Cantarini. Meu canal no YouTube é o meu nome, Rodrigo Cantarini. Meu Instagram também é meu nome. Como não é um nome tão comum, é bem fácil de achar, tá bom? Então é só digitar Rodrigo Cantarini até no Google que você vai achar lá a lista das minhas redes sociais. Tá tudo certo. Não. Show de bola, brigadão mais uma vez. Bom, pessoal, quem gostou, não esquece de deixar um like, se inscrever no canal.